O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: Não é esse o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui, em tua terra, tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseus, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre a qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Olá, irmão e irmã. Temos 2 momentos bem importantes no Evangelho de hoje. O primeiro momento, Jesus que está na sinagoga e ele anuncia a palavra de Deus. E é interessante que, ao olharmos Jesus na sinagoga anunciando a palavra de Deus, podemos dizer que Jesus assume um papel de escriba e de profeta. O papel de escriba na ação de interpretar a palavra de Deus. Pois nós vemos, quando Jesus proclama esta palavra, ele diz que hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. E o que particularmente Jesus proclama nesse momento: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Ao olharmos particularmente o mês da Bíblia, nós podemos dizer que toda a Sagrada Escritura se desemboca, ou melhor, se consome em Jesus Cristo. Tudo o que se passa no Antigo Testamento, tudo o que acontece direcionando para a chegada messiânica, para a vinda de Jesus Cristo. E Jesus tem um projeto. Qual é o projeto de Jesus? É particularmente o projeto do Cristo que sobe a montanha e proclama as bem-aventuranças. O bem-aventurado é o pobre de espírito, o bem-aventurado é o manso, o bem-aventurado é o aflito, o bem-aventurado é o que tem fome de justiça, o bem-aventurado é aquele misericordioso, o bem-aventurado é o puro de coração, o bem-aventurado é o que promove a paz, o bem-aventurado é o perseguido por causa da justiça, enfim.
Este Jesus que proclama a bem-aventurança é o Jesus que proclama também o ano da graça. E o ano da graça, interessante nós vermos no evangelho de hoje, que beneficia algumas pessoas, aonde poderiam ser todas, pelo fato de nem todas serem bem-aventuradas, não são todas abraçadas por esse anúncio de Jesus. Porque Jesus vem para os pobres, vem para libertar os cativos, vem para o cego e os recuperar a vista, vem para libertar os oprimidos. E é interessante nós vermos, Jesus, ele, com a sua sabedoria, encanta a todos. Mas particularmente Jesus não tem apenas esse interesse de encantar. Com as suas sábias palavras, com a interpretação da Sagrada Escritura, sendo também este profeta que tem essa missão de atualizar a palavra de Deus. Jesus tem a missão particular, o enviado de Deus para não só agradar, mas desagradar também. Não é por pouco que ele diz que o profeta nem tão pouco é bem aceito em sua própria terra. E ele não é bem aceito verdadeiramente em nosso meio. Como assim o vemos sendo massacrado e sendo colocado na cruz. Qual mal Jesus fez? Qual maldade realizou? Nenhuma. Apenas porque tocou no coração endurecido, serviu de espinho, de faca e de espada para transpassar o coração humano. E toda vez que se trata do coração, certamente desencontros haverão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.